Imagine um homem tão justo e íntegro que até o próprio Deus o descreveu como único em sua geração. Esse homem se chamava Jó, e sua vida se tornaria palco de uma das histórias mais profundas e enigmáticas da Bíblia. Vivendo na terra de Uz, Jó era reconhecido não apenas por sua imensa riqueza e prosperidade, mas, sobretudo, por sua fidelidade a Deus. Era um pai dedicado, oferecendo sacrifícios contínuos por seus filhos, temendo que em algum momento tivessem pecado contra o Senhor. A Bíblia descreve Jó como alguém que se desviava do mal e buscava a santidade acima de tudo. Sua casa era próspera, seus rebanhos se multiplicavam e sua influência na região era inquestionável. Ele tinha tudo o que qualquer pessoa poderia desejar: saúde, família, bens e principalmente uma vida íntegra diante de Deus. Mas ao mesmo tempo em que Jó vivia esse período de abundância e bênçãos, uma cena completamente diferente acontecia no mundo espiritual. Uma conversa nos céus estava prestes a mudar sua vida para sempre. Essa conversa revelaria que a fé de Jó não estava baseada apenas em prosperidade e bênçãos, mas em algo muito mais profundo. É aqui que começa uma das maiores lições de confiança, paciência e perseverança já registradas. Enquanto a vida de Jó parecia perfeita na terra de Uz, uma cena grandiosa acontecia nos céus. Os filhos de Deus, isto é, os anjos, se apresentavam diante do Senhor para relatar suas atividades. Entre eles, surgiu também Satanás, o adversário, aquele que anda pela terra buscando a quem acusar. Deus, conhecendo o coração dos homens, perguntou ao inimigo de onde vinha. Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E foi então que o Senhor destacou seu servo Jó como exemplo de fidelidade e retidão. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás, no entanto, não aceitou esse testemunho. Ele acusou Jó de servir a Deus apenas por interesse. Questionou se a fidelidade daquele homem não estava ligada às bênçãos que possuía. Em sua ousadia disse: por acaso teme Jó a Deus de balde? Acaso não puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo o que tem? Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens se multiplicaram. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que possui, e verás se não blasfema contra ti em tua face. Naquela cena, ficava claro o coração do acusador. Ele não acreditava que um homem poderia amar a Deus de forma verdadeira e desinteressada. Para Satanás, a fé era apenas troca de benefícios. Mas Deus conhecia Jó e sabia que sua devoção ia além de riquezas, filhos e saúde. Foi então que o Senhor permitiu a prova. Satanás poderia tocar em todos os bens de Jó e em sua família, mas não teria poder sobre sua vida. Essa permissão não era um abandono de Deus, mas o início de uma revelação que atravessaria gerações. Enquanto Jó em sua casa vivia em paz, celebrando com sua família, ele não imaginava que, no mundo espiritual, seu nome estava sendo citado diante do próprio Criador. Seu coração fiel estava prestes a ser testado em níveis que nenhum homem comum suportaria. A história ganhava contornos de batalha cósmica. De um lado, Satanás afirmando que a fé humana não resiste sem recompensas. Do outro, Deus confiando na integridade de seu servo. A vida de Jó estava prestes a se tornar prova viva de que é possível amar a Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele dá. Sem que Jó pudesse imaginar, a permissão divina já estava em ação, e Satanás se preparava para atacar tudo o que ele possuía. Foi então que, em um mesmo dia, uma sequência de desastres abalou sua vida como um vendaval irresistível. Um mensageiro chegou correndo para dar a primeira notícia. Os sabeus invadiram os campos, roubaram bois e jumentas e mataram os servos com espada. Jó mal teve tempo de assimilar, quando outro mensageiro surgiu, ainda ofegante, trazendo uma tragédia ainda maior. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, consumindo tudo. Enquanto esse segundo ainda falava, outro homem entrou com mais más notícias. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e levaram tudo, matando também os servos à espada. Era uma sucessão de perdas, uma onda de calamidades.
Mas a notícia mais devastadora ainda estava por vir. O quarto mensageiro chegou, trazendo o golpe mais doloroso que um pai poderia receber. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do primogênito. Veio um vento muito forte do deserto, abalou a casa e ela caiu sobre eles. Todos morreram. Num único dia, Jó perdeu rebanhos, riquezas, servos e, sobretudo, seus filhos queridos. Tudo aquilo que dava alegria e orgulho à sua vida foi arrancado de forma repentina. O sofrimento parecia insuportável, mas sua reação se tornaria um dos maiores testemunhos de fé já registrados. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de dor e se prostrou em adoração, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante da maior tragédia, Jó não blasfemou contra Deus. Seu coração, partido pela dor, ainda permaneceu firme em confiança. O que parecia ser o fim, na verdade, marcava o início de uma prova ainda mais intensa. Mesmo após a devastação, Jó permaneceu fiel, não blasfemando contra Deus. Mas Satanás não se deu por satisfeito. Em nova reunião celestial, ele voltou diante do Senhor. Deus, mais uma vez, testemunhou da integridade de seu servo. Ainda mantém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. O inimigo, porém, retrucou: Pele por pele. Tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a mão, toca nos ossos e na carne dele, e verás se não blasfemará contra ti em tua face. Deus, então, permitiu que Satanás fosse além, impondo apenas um limite. Jó não poderia morrer. Foi nesse momento que começou uma das fases mais dolorosas de sua provação. Satanás feriu Jó com tumores malignos, feridas que cobriam todo o seu corpo, da planta dos pés ao alto da cabeça. A dor era tão intensa que Jó se sentava sobre cinzas e usava cacos de cerâmica para coçar suas feridas. Sua imagem, antes respeitável e honrada, agora era de humilhação e miséria. O homem mais íntegro e rico da região de Uz havia se tornado irreconhecível, mergulhado em sofrimento físico e emocional. Até mesmo sua esposa, tomada pelo desespero, não suportou ver tamanha dor. Aproximou-se dele e disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu com firmeza: Falaste como uma louca. Receberemos de Deus o bem e não receberemos também o mal? Mesmo diante de sua enfermidade, Jó não pecou com seus lábios. A prova atingia agora o ponto mais profundo. Seu corpo estava em agonia, sua família destruída e seus bens perdidos. Tudo indicava fracasso e abandono, mas a fé de Jó ainda brilhava, mesmo que em meio às cinzas. O sofrimento físico e a solidão começavam a se tornar uma luta constante, e a chegada de seus amigos traria novas camadas a essa história. Não de consolo, mas de questionamento. A notícia do sofrimento de Jó se espalhou rapidamente, e 3 de seus amigos mais próximos decidiram visitá-lo. Eram eles: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. Ao chegarem, mal conseguiram reconhecê-lo, tão desfigurado estava pelo sofrimento e pela doença. Quando viram seu estado, rasgaram as vestes em sinal de luto, lançaram pó ao ar e se sentaram com ele no chão. Durante 7 dias e 7 noites, permaneceram em silêncio, sem pronunciar uma única palavra, pois viam que sua dor era imensa. Esse silêncio foi talvez o maior gesto de empatia que ofereceram. Porém, após esse período, Jó não suportou mais guardar seus sentimentos. Ele abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Não amaldiçoou a Deus, mas lamentou ter vindo ao mundo. Suas palavras eram um desabafo profundo, revelando que a dor da alma se tornara mais pesada do que a dor do corpo. Foi então que seus amigos começaram a falar. Elifaz, o primeiro, sugeriu que nenhum inocente sofre dessa forma, insinuando que Jó deveria ter cometido algum pecado oculto. Bildade reforçou a ideia, dizendo que se os filhos de Jó morreram, talvez fosse consequência de seus erros. Zofar foi ainda mais duro,
afirmando que Jó merecia até mais do que estava passando. Essas palavras, em vez de trazer consolo, feriam ainda mais o coração do justo sofredor. Jó se via não apenas diante da perda e da doença, mas também acusado por aqueles que deveriam oferecer apoio. A solidão espiritual se tornava ainda mais cruel. A partir daí, longos diálogos começaram, cheios de acusações, respostas e clamores. Jó, mesmo em meio à dor, não deixou de defender sua integridade e de buscar a Deus, ainda que não entendesse o motivo de tanta aflição. As palavras de seus amigos feriram profundamente Jó. Em vez de encontrar consolo, ele se via cada vez mais acusado, como se fosse culpado de pecados ocultos que justificariam seu sofrimento. Era como se a dor de seu corpo e a perda de seus filhos não fossem suficientes. Agora ele precisava lidar também com o peso da incompreensão. Jó, em sua angústia, começou a derramar o coração. Ele questionava o sentido da vida, desejava nunca ter nascido e pedia a Deus que o deixasse descansar. Não se tratava de uma revolta contra o Criador, mas de um desabafo humano diante de uma dor esmagadora. Seus discursos revelavam a luta de um coração ferido, que não entendia o motivo da provação, mas ainda ansiava pela presença de Deus. Em meio a seus lamentos, Jó clamava por alguém que pudesse interceder por ele diante do Altíssimo, alguém que fosse como um advogado ou mediador. Essa súplica revelava de forma profética a necessidade de um Redentor, apontando para Cristo, aquele que viria séculos depois como mediador entre Deus e os homens. Ele dizia: se ao menos houvesse alguém que arbitrasse entre nós, que pusesse a mão sobre nós ambos. Jó 9:33. Essa fala mostra que, mesmo em sua dor, Jó não desistia totalmente da esperança. Sua fé vacilava, mas não se extinguia. Os amigos insistiam em acusá-lo, repetindo que o sofrimento era prova de culpa. Mas Jó permanecia firme em afirmar sua inocência. Ele não era perfeito, mas não havia cometido nada que justificasse tamanha tragédia. Sua maior luta não era apenas contra a dor, mas contra a sensação de abandono e o silêncio de Deus. Essa tensão entre fé e desespero, entre confiança e questionamento, fazia de Jó um reflexo da alma humana em busca de respostas. Sua história mostrava que até os mais justos podem enfrentar momentos de profunda escuridão espiritual. Mas mesmo nas trevas, a esperança de encontrar a luz nunca desaparece totalmente. Depois de longos discursos entre Jó e seus 3 amigos, um novo personagem surgiu. Eliú, um jovem que até então havia permanecido em silêncio. Ele era mais novo em idade e, por respeito, aguardou que os mais velhos falassem primeiro. Mas ao ouvir tantas acusações injustas contra Jó e tantos lamentos desesperados, seu espírito se inflamou. Eliú repreendeu os amigos de Jó por não conseguirem responder adequadamente às queixas dele e, ao mesmo tempo, corrigiu o próprio Jó por tentar justificar-se mais do que justificar a Deus. Para Eliú, o sofrimento não era apenas um castigo, mas podia ser também uma forma de disciplina, correção ou revelação divina. Em seus discursos, ele destacou que Deus fala de várias maneiras, por sonhos, visões, provações, e que o sofrimento pode abrir os ouvidos do homem para ensinamentos que de outra forma seriam ignorados. Eliú apresentava uma visão diferente. Não via em Jó um pecador digno daquela destruição, mas também não aceitava que Deus fosse injusto. Para ele, havia algo maior acontecendo, um propósito ainda não compreendido. Embora suas palavras não resolvessem totalmente a angústia de Jó, elas preparavam o cenário para algo grandioso. Até aquele momento, Jó falava com os homens e clamava por uma resposta divina. Agora, finalmente, após tanto silêncio, Deus estava prestes a intervir. O aparecimento de Eliú marca uma transição na narrativa. Depois das acusações duras dos amigos e do clamor desesperado de Jó, surge a expectativa daquilo que todos aguardavam, a resposta direta do Criador. Após longos capítulos de lamentos, acusações e reflexões, finalmente o silêncio de Deus foi quebrado. O Senhor respondeu a Jó, não por meio de homens, mas diretamente, do meio de um redemoinho. Era a intervenção que Jó tanto aguardava, mas não da forma que ele esperava.
Deus não ofereceu explicações diretas sobre o motivo de seu sofrimento. Em vez disso, fez uma série de perguntas que revelavam a grandeza de sua sabedoria e o limite da compreensão humana. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe determinou as medidas? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Jó 38, 4, 5. Essas perguntas não eram para humilhar Jó, mas para lembrá-lo de que a criação e o governo do universo estão além da capacidade do homem. Deus falou sobre os mistérios da natureza, sobre os mares, a chuva, as estrelas, os animais selvagens. Cada detalhe revelava que tudo estava sob o seu controle absoluto. Jó, que antes clamava por respostas, agora se via pequeno diante da majestade divina. O Senhor lhe mostrou que a vida não pode ser medida apenas por recompensas e sofrimentos, mas que existe um propósito maior que o homem não consegue enxergar. A fala de Deus não eliminava a dor de Jó imediatamente, mas transformava sua perspectiva. Ele entendia agora que mesmo em meio ao caos, havia ordem. Mesmo quando parecia silêncio, havia propósito. Mesmo quando não compreendemos, Deus continua soberano. Diante da majestade de Deus, Jó finalmente compreendeu a profundidade de sua sabedoria e o limite do entendimento humano. Ele percebeu que, por mais justo que fosse, não podia conhecer todos os desígnios divinos. Em humildade declarou: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu falava do que não entendia, coisas demasiado maravilhosas para mim. Ouvia de ti coisas que eu não conhecia. Jó 42, 2, 3. Jó não se arrependeu de pecados ocultos, mas reconheceu que havia tentado compreender o incompreensível. Sua postura de humildade e confiança marcou a virada de sua história. Ele aceitou que, mesmo sem entender toda a dor, Deus tinha um propósito maior, e isso trouxe paz ao seu coração. Então veio a restauração. Deus devolveu a Jó sua saúde, seus bens, seus filhos e sua honra. Tudo o que havia perdido foi multiplicado. Jó recebeu o dobro do que possuía antes, viu nascer novos filhos e filhas e pôde viver para testemunhar gerações de sua família. Essa história nos lembra que, mesmo em meio ao sofrimento, a fidelidade e a confiança em Deus não passam despercebidas. E assim como Jó encontrou força na palavra e na sabedoria divina, você também pode aprofundar sua fé e compreender melhor essas lições através da leitura das Escrituras. Pequenos atos de estudo e reflexão podem transformar o coração e trazer clareza em tempos de dificuldade. A história de Jó chega ao seu desfecho não apenas como um relato de sofrimento e perda, mas como uma lição profunda sobre fé, paciência e confiança em Deus. Jó enfrentou a destruição completa de sua família, suas riquezas e sua saúde, mas nunca abandonou a integridade de seu coração. Sua vida mostra que a fidelidade não depende de recompensas imediatas, mas da certeza de que Deus vê além das circunstâncias. Ao final, Jó foi restaurado de maneira abundante, mas mais importante do que os bens e a família recuperados foi o crescimento de sua fé e a experiência de intimidade com o Criador. Ele entendeu que o verdadeiro valor da vida está em confiar em Deus, mesmo quando não se compreende o porquê da dor. Essa narrativa nos inspira a olhar para os desafios da vida com uma perspectiva diferente. Cada dificuldade pode ser um chamado à reflexão, à paciência e à entrega. Jó nos ensina que, mesmo nas provações mais duras, Deus permanece soberano e fiel, e sua sabedoria é maior do que a nossa compreensão. Assim como Jó encontrou força na palavra e na confiança em Deus, você também pode fortalecer sua fé e descobrir respostas para os momentos difíceis. Explorar a Bíblia, meditar em suas histórias e buscar entendimento através de materiais confiáveis pode transformar o coração e iluminar o caminho, assim como aconteceu com Jó. A história de Jó é um lembrete eterno. A perseverança diante da dor revela a grandeza da fé e o cuidado de Deus para com aqueles que o amam.